Já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Jefferson, sou biomédico aqui do Banco de Sangue do HC, da Federal de Goiás, pela EBSER. Estou aqui desde 2017, né? Mas fui residente em hematologia e hemoterapia aqui 14 a 16. E hoje eu venho passar para vocês um pouquinho do conhecimento e um pouquinho da nossa rotina aqui na agência transfusional, aqui no segundo andar. E como que funcionam os procedimentos de transfusão, como é que funciona a questão da separação dos hemocomponentes, tá bom? Quaisquer dúvidas que tenham, podem sim me interromper, né? Ou pode anotar também. O meu contato vai estar no final dos slides, e aí eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Mas, antes de mais nada, para explicar para vocês como é que funciona a agência transfusional, que é aqui no segundo andar, como é que funciona a agência transfusional em qualquer lugar, na verdade, né? Eu preciso especificar para vocês o ciclo do doador, o ciclo do sangue, de onde que vem esse sangue, como é que funciona esse processo, por que a gente não utiliza mais o sangue total, né? Igual os nossos avós, antes pegavam uma bolsa de sangue e transfundia ela totalmente, integralmente. Por que não se faz isso mais? Então é importante a gente começar por aí, tá bom? Bora lá? Beleza. Então, gente, para a gente entender o processo de doação de sangue, ela passa por várias etapas, né? E ela se inicia no momento, lá na recepção do banco de sangue, e um determinado banco de sangue, no caso nosso, no banco de sangue do HC, onde, mediante a recepção, nós temos o cadastro do doador, a pessoa foi de bom grado, né, com a intenção de doar, um ato altruísta, de doar sangue. E ali inicia-se o processo de cadastro das informações ali, relevantes ali desse doador, para que ele possa doar sangue, para que ele possa doar plaqueta, e esse sangue pode ser compartilhado aí para os nossos pacientes. Então é lá que a gente faz o levantamento dessas informações, nome completo, CPF, identidade, né, tudo. Levantamento de todas essas informações, até mesmo para a gente conseguir fazer uma captação. Falar, ó, no estoque está baixo, estou precisando de doador de sangue. Então, a gente faz esse processo também. Tá? No segundo momento, gente, é uma parte um pouquinho mais técnica, e aí nós entramos aí na triagem técnica, onde a gente avalia hematócrito, hemoglobina, peso, altura, pressão arterial e a temperatura. Essa parte pode ser realizada por qualquer profissional, não necessariamente profissional de saúde. Tá? Então, um levantamento de informações ali, né, biométricas ali do doador, para ser carregada, para ser transportados ali para uma segunda triagem, que é a triagem clínica. Tá? A triagem clínica, então, é o terceiro passo, em que essa sim é uma parte eliminatória no processo de doação de sangue. Não sei se vocês já doaram sangue em algum momento, se vocês já acompanharam esse processo, né? Então, sempre vai ter a recepção, a triagem técnica e a triagem clínica. O objetivo realmente é triar, é separar. É separar ali os potenciais doadores daqueles que não são verdadeiramente doadores ou não estão em condições naquele momento para doar sangue. Tá? Mas na triagem clínica, aí sim, precisa ser o profissional de saúde. Psicólogo, biomédico, enfermeiro, médico, qualquer profissional de saúde com conhecimento técnico e treinamento tem sim a seu dispor a possibilidade de realizar essa triagem clínica. Então, a gente faz algumas perguntinhas, na verdade são mais de 30, coloquei só algumas aqui, viu? Porque senão a gente ia ficar a nossa palestra aqui inteira falando sobre elas. A gente pergunta, ingeriu bebida alcoólica? Não pode beber? Pode, não existe, não pode. A questão não é poder beber, não pode beber nas últimas 12 horas antes de doar sangue. Senão o sangue também vai com um pouquinho de pinga, não é bacana, né? Promiscuidade, bom, tem um relacionamento aqui, outro lá, né? Um caminhoneiro aqui, Pará, Tocantins. Não dá, né, meu povo? Então, tudo isso é avaliado, porque você aumenta o risco aí de contrair uma doença infecto-contagiosa e ir para a bolsa. A gente faz exames, mas ela não faz milagres. A gente consegue reduzir a janela imunológica. A gente consegue reduzir com os exames a possibilidade de transmitir essas doenças para outras pessoas, mas não elimina, infelizmente. Então, por isso que faz a triagem. A região faz uso de algum medicamento, remédio para tireoide,
Também não pode. É um exemplo. Vem de uma região endêmica para determinados tipos de doença, Chagas, região sul da Bahia, vem da Amazônia no último mês aí, né? Lá é região endêmica para malária. Então, essas pessoas aí, elas não podem doar sangue temporariamente em determinado período. Assim como cirurgia, vacina e Covid. Covid pode doar sangue? Pode, depois de 30 dias e depois de cessar todos os sintomas. Então, pode doar sangue. Então, é feito realmente uma entrevista, uma perguntinha, olho no olho, né? Você faz uma avaliação ali, até mesmo do comportamento da pessoa, da forma como ela senta, da forma como ela te olha e da forma como ela responde a essas perguntas. E com base nessas informações, o triador pode sim aprovar ele para coleta de sangue, que é o quarto passo, ou não. Tá? Dali ele vai embora. Tem que aguardar um outro momento, ou às vezes é inapto definitivo. Então, esse ciclo ele acontece em todos os bancos de sangue do mundo, não é só do Brasil, e no banco de sangue do HC não é diferente. Todo esse processo ele acontece e acontece conforme as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Tá bom? Vamos passar então, gente. Então, assim, recepção, triagem técnica, triagem clínica e coleta. Passou, foi aprovado na triagem, nós vamos para a coleta. Vamos colher sangue, nós vamos escolher sangue. Só que aqui a gente vai colher o sangue total. E existe duas coletas nesse processo aqui. Ou eu vou colher aquela bolsa de sangue total, que eu vou fracionar depois, ou eu posso colher por aférese. A aférese é uma máquina que pode colher plaquetas, por exemplo. Os pacientes da hemato, por exemplo, nós temos muito aí no hospital, oncohematológico também. E aí é sempre recomendado fazer transfusão de plaqueta aférese para eles. Uma forma de colher plaqueta aférese é pela máquina de aférese. Então, são duas formas de coletas hoje que existem no hospital e que comumente é utilizado também em toda a rede pública e na rede particular no Brasil. Tá bom? Vamos passar. Então, nós temos aí a coleta de sangue total. Então, a coleta de sangue total, eu vou realmente pegar uma agulha, é praticamente um gel por 16, brincadeira, não é assim também, não é para assustar. Eu vou pegar realmente uma agulha, né, inserir ali, aqui na verdade, está colhendo uma amostra do doador, né, uma agulha, e vou iniciar o processo de doação de sangue. E nesse processo também eu aproveito e colho exames. Vou colher hemograma, para fazer o tubo de hemograma, que é o tubo roxinho, que normalmente a gente utiliza para fazer hemograma, ele também pode ser utilizado para fazer tipagem sanguínea. Então, vou fazer tipagem sanguínea, saber qual o tipo sanguíneo deste doador, vou fazer exames de sorologia, hepatite B, HIV, Chagas, faço uma pancada de exames desse doador. Isso porque eu já tinha feito a triagem, né? Então, é o olho no olho, e depois eu passo para a parte molecular, sorologia e parte molecular mesmo, que eu faço um PCR, faço um NAT, para hepatite B, hepatite C, isso tudo em cima desse sangue total que chegou nessa etapa aí. Tá? Isso para garantir para vocês que estão aí na UTI, que no momento da infusão eu não tenho um risco considerável, né? O risco é mínimo, de transmitir patógeno para aquele paciente que já está, né, sobrecarregado, com outras doenças, com outras comorbidades. Tá bom? Bom, então a coleta de sangue total, o volume dela pode chegar no máximo a 470 ml. Não mais que isso. Ah, mas é muito sangue. O pessoal fala, é 1 litro de sangue? Não, não é 1 litro, gente. O corpo humano nosso, eu, por exemplo, eu tenho 1,86 m, estou medindo aí, pesando aí em torno de 93 quilos, deve ter na faixa de 6 litros de sangue. Eu estou tirando menos de 10% do meu volume, por exemplo, eu posso doar 470 ml. Menos de 10% do meu volume para alguém. É uma pequena porção, é no máximo 470 ml, não mais que isso, e a gente avalia sempre em cima do peso. E também da hemoglobina da pessoa, né? Naturalmente, não vou tirar sangue de quem está nele, porque senão eu vou ter que devolver. Né? Então, no processo de doação, o volume mínimo é 300, o volume máximo é 470 ml, sempre avaliando o peso, quem faz isso é o triagista, o peso, né? E o valor do índice hematmétrico, hemoglobina e hematócrito. E sempre colhemos os exames das bolsas, né, do doador, melhor dizendo. Tem uma fotinha aqui à direita, rapaz colhendo um tubo de soro, né, da amostra do doador, para fazer os exames. Então, a bolsa só vai subir para a agência
A bolsa vai ser infundida no paciente na UTI, na clínica médica, se tiver tudo certo, se tiver tudo ok. Jefferson, se tiver tudo errado, se deu HIV positivo, vai para o lixo, infelizmente. Vai para o lixo, chama do... Né, a gente manda a bolsa para o lixo, colhe a nova amostra do doador, colhe uma nova amostra dele, refaz os testes, e nesse reteste, ele conversa com a médica, hematerapeuta, que vai indicar ele para um laboratório de diagnóstico. Porque os resultados que são dos resultados laboratoriais do banco de sangue, do seguinte de hemoterapia, não é de diagnóstico, é de triagem, tá bom? Não é de diagnóstico, é de triagem. Bom, coleta de sangue total. Então, quando eu vou doar sangue, quando eu vou para a coleta, eu vou doar sangue total ou vou doar plaqueta. Praticamente são essas duas coisas. Ou eu vou doar um pacote completo, que é o sangue total, que aí está representado aqui, que essa bolsa pode ser dupla. Por que ela é dupla, Jefferson? Porque são duas bolsas, né? Então, assim, eu vou colher o sangue total em uma bolsa e depois, no processo de fracionamento, que é uma etapas subsequentes que eu vou falar, eu vou transformar ela em concentrado de hemácias, só hemácias, e depois em plasma rico de plaquetas. Tá? E depois em plasma rico de plaquetas. Agora, se for uma bolsa tripla, ou seja, são 3 bolsas, né? Bolsa dupla, 2 bolsas. Bolsa tripla, 3 bolsas. E elas têm anticoagulante dentro, né? Quando eu colho o sangue dos doadores. Aí eu vou conseguir fazer um concentrado de hemácia, vou conseguir fazer um plasma rico em plaquetas e também vou conseguir fazer plaqueta. Na maioria das vezes, mais de 90% das nossas doações aqui no HC, a gente sempre trabalha com 3, que a gente está sempre precisando de plaqueta aqui para os nossos pacientes. Então, eu vou ficar produzindo plasma. Plasma a gente usa mais em pacientes queimados, pacientes com distúrbio da coagulação, e a gente não usa tanto aqui. A gente usa mais plaqueta, a gente precisa de plaqueta. Então, nossa produção é focada em quê? A gente usa bolsa tripla para produzir plaqueta e coletamos muita plaqueta férreas. Tá? E como é que funciona isso? Bom, eu tenho uma bolsa de sangue total. Eu peguei essa imagem aqui, está um pouquinho mais clarinha. Essa primeira, sangue total, a vermelhinha. E aí ela é bolsa tripla, né? São 3. Aí eu vou transformar uma em plasma rico em plaquetas e vou transferir a outra para ser concentrada de hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Que é onde eu vou transfundir para aquele paciente que está com hemoglobina baixa, que está com hemorragia aguda. E o plasma rico em plaqueta, eu vou conseguir separar ele em concentrado de plaqueta, né, e plasma fresco congelado. E se eu não estiver precisando de plaqueta, eu consigo fazer um crio, que é mais para pacientes com distúrbio de coagulação, com doenças, com hemoglobinopatias em geral. Então, assim, hoje nós não transfundimos mais pessoas com sangue total ou sangue a fresco. Esses dias eu ouvi um termo muito bacana. Isso foi lá em Brasília, que eu também trabalho em banco de sangue do Brasil. Eles perguntaram: eu quero sangue fresco, eu quero sangue a fresco. Eu falei: mas sangue a fresco? Sangue a fresco a gente não tem, né? A gente não pode atacar alguém na rua e ir lá e tirar o sangue dele e infundir. Não, a gente não faz isso, gente. Né? No sangue a fresco, a gente tem sangue jovem. A gente tem um sangue com data de coleta recente, que pode ser utilizado para alguns procedimentos aí mais invasivos. E o sangue, a gente não transfunde sangue total mais. Então, aquela bolsa que você doou aquela vez no banco de sangue, bolsa de sangue total, ela não foi transfundida integralmente, não. Nós fracionamos elas em porções para que seja infundida de maneira correta. Mas por que se mudou isso? Quem mudou isso? A ciência. Né? Graças a Deus, e a ciência sempre também, fé e ciência junto, isso veio com Landestein em 1668, com a descoberta dos grupos sanguíneos e a separação, falando, não, quem precisa de plaqueta, precisa de uma determinada quantidade de plaquetas. Então, se eu transfundir um sangue total, não vai resolver meu problema. Para quem está precisando de plaqueta, eu vou precisar, às vezes, de 7. Não resolve, matematicamente, hemodinamicamente falando, não resolve o paciente. Então, eles decidiram, não, vou fracionar os produtos, porque eu vou conseguir ter o quê? Um melhor rendimento, uma melhor eficácia, uma melhor e também eficiência nesse processo produtivo.
Então, hoje a gente não transfunde sangue total em hipótese alguma. Então, se o paciente está com anemia, HB abaixo de 10, abaixo de 7, especialmente, concentrado de hemácias, eu não transfundo sangue total. Você está com plaqueta, precisando estar com hemorragia, está com plaqueta abaixo de 10 mil, ou vai fazer algum procedimento acima de 50, né? Uma punção lombar, por exemplo, aí precisa manter as plaquetas um pouco mais elevadas. Então, a gente transfunde plaqueta. Se está com descoagulação, vou transfundir só plasma. E qual que é a repercussão disso? A diminuição dos efeitos adversos, né? De proveniente de transfusões. Imagina se eu transfundisse toda vez um paciente só 30 sangue totais, né? Não vai resolver o problema dele, né? Porque eu não tenho aquele produto concentrado e ainda vou estar alvejando ele e o corpo dele, né? Aumentando o risco ali de ter reações transfusionais, de ter ali tromboembolismo, ter uma sobrecarga pulmonar, desenvolvimento de anticorpos que podem vir a prejudicar a função cardíaca, a função renal, a função hepática e os vasos sanguíneos dele. Então, o negócio é complicado. Por isso que evoluímos nessa parte aí para conseguir... A gente separa agora em hemocomponentes. E aí a gente tem alguns anticoagulantes, né? E aí nós temos alguns anticoagulantes, como o ACD, o CPDA, né? O sagumonitol. Esses anticoagulantes, eles permitem, eles nos dão condições de poder trabalhar com esses produtos com certa liberdade, né? Hoje, uma bolsa de sangue, ela tem, em média, colhida com esse sagumonitol, eu dou uma ênfase maior a ele, 42, 43 dias de validade a bolsa. Então, a bolsa que colheu hoje, ela tem 43 dias de validade, Jefferson? Sim. 42 hoje, no HC a gente usa mais o sagumonitol, 42 dias. Mas é qualquer bolsa? Não. Plaqueta é só concentrado de hemácia, viu, galera? Plaqueta vale 5 dias somente. Por isso que, assim, às vezes, sempre falta plaqueta nos locais. Por quê? A validade dela é muito pequenininha, 5 dias. Ou você usa, depois vai ter que descartar. E aí a gente sempre fica nessa luta entre consumo e produção. Até onde a produção está batendo mais que o consumo, ou às vezes o consumo está muito elevado, a produção está pequena. Então sempre tem que tentar procurar esse equilíbrio. Então a plaqueta é 5 dias, as hemácias, o concentrado de hemácias são 42, 43 dias, tá? Então, passando. E como eu falei para vocês da coleta por aférese, então eu falei da coleta de sangue total, falei um pouquinho do processo de fracionamento, e esse aqui é a coleta por aférese. A coleta por aférese pode ser em pulsão única, em um braço só ou em duas pulsões, depende da máquina. Normalmente em colaboradores, em doadores com plaquetas acima de 150 mil, ele vai lá e doa plaqueta. Né? Ele vai lá e doa o quê, gente? Plaquetas. Exato, só colhe plaquetas, mais nada. O sangue passa na máquina, recolhe as plaquetas dele, e essas plaquetas aí serão utilizadas em quem? Em nossos pacientes oncohematológicos, em nossos pacientes com hemorragias agudas. Praticamente, esses são os nossos pacientes. E esse é o produto de melhor qualidade. Por que é o produto de melhor qualidade? Vou mostrar para vocês. Porque, galera, concentrado de plaquetas, eu produzo plaqueta também no sangue total. No entanto, eu produzo uma única plaqueta. E essa única plaqueta, ela tem de torno de 50 ml. E eu tenho que juntar esse volume, na maioria das vezes, eu tenho que juntar esse volume com pelo menos mais 6, mais 7 unidades de plaquetas para fazer uma dose para um paciente. Repetindo, eu tenho que juntar de 5 a 7 unidades de plaquetas randômicas, que essas plaquetas que são produzidas aqui do sangue total, para um paciente, para um indivíduo. Por quê? Eu avalio o peso. A prescrição é sempre, concentrado de plaquetas, é de 10 a 15 ml, é 15 unidades, ou melhor, é uma unidade a cada 10 quilos. Então, eu, por exemplo, peso 90 quilos, vou precisar de 9 unidades de plaquetas randômicas, porque é uma unidade a cada 10 quilos. Então, se o indivíduo pesa 60 quilos, é 6 unidades. Se pesa 50 quilos, é 5 unidades de concentrado de plaquetas randômicas. Entendeu? E a aférese, Jefferson? Não precisa disso, graças a Deus, inventaram a aférese. Só que ela é cara pra caramba, mas inventaram. Por quê? Porque o indivíduo que doa lá, ele pode doar até 2 bolsas de plaqueta e eu posso ajudar até 2 pessoas. Uma pessoa pode ajudar 2 pessoas na doação para aférese. Uma só pessoa, ou seja, uma pessoa consegue ajudar 2, é o dobro, né? E a qualidade do produto, principalmente para os pacientes que vão para transplante de fígado, transplante renal,
transplante de medula óssea, fazer TMO, esses pacientes é extremamente importante que tomam plaqueta aférese. É um produto extremamente caro, mas o prognóstico do paciente é outro, né? Por quê? Aqui eu vou estar recebendo plaqueta só de um indivíduo. Lá no sangue total, eu vou estar recebendo, juntando e fazendo um pool. Vou estar juntando e fazendo um pool de vários indivíduos. Qual que é melhor? 7 indivíduos, né, dentro de você ou um só? Melhor um, né? Melhor só um doador por aférese. Bem mais tranquilo. E aí a chance de desenvolver anticorpo é menor também. O problema é que esse kit ele custa R$1.000, o kit que vem fazer uma aférese. R$1.000 cada um. Lá fora, no mercado, uma aférese custa em torno de R$4.500. É um produto de qualidade, é um produto realmente que os planos de saúde eles aproveitam um pouquinho, né? Enfim, há um custo envolvido nesse processo. Então, essa é a questão da doação de aférese. Bom, imunematologia e serologia. Depois de passar pela recepção, passar pelas triagens, passar pelas coletas, valer um pouquinho de sangue total, passar pela aférese, vai para os exames. Então, conforme eu falei para você, faz exames nos doadores, fazem todos, gente. Hepatite B, hepatite C, avalia se ele tem, às vezes, traço falciforme, HTLV, sífilis, a gente avalia tudo, faz o NAT, que é a pesquisa de ácido nucleico, é como se fosse um PCR, para alguns vírus, isso tudo para a gente conseguir detectar. Mas ainda não elimina. Ainda não elimina. Volta e meia a gente vê algum caso, algum paper, algum artigo com transmissão de doença infecto-contagiosa por transfusão. É raro, não é comum, mas acontece. Então, por isso que a triagem ela tem que ser extremamente rígida e correta, e a triagem sorológica também com os exames tem que ser rígida mesmo. Porque meu objetivo aqui é eliminar qualquer tipo de doença, o risco, né, diminuir o máximo possível o risco de doença infecto-contagiosa naquela bolsa, naquele indivíduo. Porventura, se o doador realmente confirmar que tem a doença, ele tem que ir para o laboratório de diagnóstico, vai para o laboratório de análises clínicas fazer exames. Vai fazer lá, repetir os exames, ter um acompanhamento do infectologista para poder avaliar qual vai ser o processo. Tá bom? Bom, esse é o fracionamento e armazenamento. É lá que a bolsa fica sendo fracionada, separada, transformando nos seus subprodutos do sangue total, ali em pequenas partes. Então, ali eles fracionam mesmo. O nome fracionamento não é por acaso, não. Eles fracionam aquele sangue total em pequenas porções e produzindo os novos produtos. Então, há uma produção. E eles ficam guardando ali o resultado daqueles exames anteriores. Né? Eles ficam guardando esses exames. Aí, a partir desses exames aí, eles vão decidir, vão rotular, etiquetar e mandar para a transfusão. Tá bom? Olha que beleza essa foto aqui, ó. Aqui nós temos o concentrado de hemácia e nós temos um plasma rico em plaquetas. Mas antes ela era uma só, ela era isso aqui, ó. Uma bolsa fechada. Só que na medida que eles aplicam as técnicas de centrifugação, fracionamento, né, centrifugação em diferentes velocidades e densidades, você consegue separar. Né? Você aplica técnicas de química, física, químico-física, né? Para conseguir separar esses produtos, né? E assim produzir mais, multiplicar. Beleza? Eu não vou ficar explicando muito essa parte extremamente técnica, não, porque senão a gente fica preso a essa parte técnica. E talvez não seja tanto agregador para vocês. Bom, e por fim, galera, nós temos aí a distribuição. Nós temos a distribuição. E na distribuição é onde nós vamos ter o quê? A bolsa de sangue. A bolsa de sangue, quando eu falo bolsa de sangue, eu falo concentrado de hemácia, eu falo de plaqueta, eu falo de crio, eu falo de plasma, liberado, com sorologia o quê? Negativa. Eu vou ter sorologia negativa, tá rotulada, bonitinho. Eu já sei que Maria, que doou sangue, que veio no resultado de exame, o meu médico, o farmacêutico, o biólogo carimbou, assinou, ele é O positivo, eu vou etiquetar essa bolsa. Tem que ser 2 profissionais. E aí, está pronto para subir para a transfusão. Tá? E finalmente nós chegamos aqui na transfusão. E eu vou explicar para vocês um pouquinho desse contexto histórico. Voltando novamente à questão do sangue total. A questão de não transfundir mais sangue total, na verdade, ele não tem tanto tempo assim, né? Quando a gente compara
quando a gente compara com outros tipos de situações. Por exemplo, a primeira foto que nós temos aqui, eu fiz praticamente uma evolução cronológica aqui. Nós temos aqui os cidadãos de Roma lutando, né? E nessa época eles acreditavam que se tomasse sangue, eles conseguiam puxar a energia daquelas pessoas que eram excelentes guerreiros. Então eles acreditavam realmente no poder da vida, no poder da cura e da força do sangue. Só que eles bebiam. Aí eles acreditavam que, né, traziam essa força ao ingerir esse líquido, né? Não, né? Não funciona assim. É melhor tomar uma vitamina. Bom, e no segundo momento, esse já foi no 1567, mais ou menos. Aí o povo falou assim: não, vamos transfundir sangue de animal. Aí eles começaram a transfundir sangue de cabra. Então pegava o indivíduo, vamos transfundir, pega uma cabritinha lá, trazia a bichinha lá no mato e infundia, pegava o sangue dela e transfundia no humano. Vocês acham que dava certo? Não dava certo, o cara morria. Né? Morria, ou morria por doença infecto-contagiosa, porque definitivamente eles não sabiam nem que existia bactéria, mas morria, né? Ou morria por incompatibilidade ABO, grupo sanguíneo. Aí, no terceiro momento, essa aqui nós já começamos a crescer, evoluir. O pessoal já conhecia um pouquinho mais a ciência, em 1665, 68. Já tinha ali uma ciência por trás do processo. Só que eles ainda acreditaram, iniciaram o processo de transfusão de sangue total. Né? Então, isso foi bem antes da Primeira Guerra Mundial. E aí eles transfundiam sangue, trocavam sangue entre humanos. Aí transfundia sangue total. Beleza. A maioria das vezes, às vezes o cara não morria por hemorragia, por hipovolemia, mas ele desenvolvia outras comorbidades, seja doença infecto-contagiosa, seja incompatibilidade sanguínea. Às vezes a incompatibilidade levava ao óbito desse jogador. Bom, já evoluímos, né, na história aí desse processo de transfusão. E aí, nesse quarto momento aqui, também é o mesmo processo, eles repetiam esse processo de transfusão entre humanos de sangue total. Mas com a evolução da ciência, e nós temos aqui já um tanto de mulheres trabalhando, eles começaram a separar esse processo. Falaram, não, para mim fazer um sangue certo, eu tenho que tipar, eu tenho que saber o tipo sanguíneo da pessoa. Então, Jefferson, eu sou O positivo, então ele só pode receber sangue O positivo, eu não posso transfundir o A nele, eu não posso transfundir outro grupo sanguíneo, porque senão ele vai morrer. Né? Isso porque quem falou foi a ciência, e aí eles começaram a aplicar. E aí, graças a Deus, nós chegamos hoje no nível que nós estamos, né? De conseguir separar as coisas, conseguir trabalhar com mais eficiência em relação aos produtos que são produzidos. Tá bom? Gente, qualquer dúvidas, por favor, pode interromper. Qual que é a realidade hoje do nosso hospital, né, do HC? Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Nós saímos lá dos vampiros, né, agora os vampiros modernos, que somos nós. Então, a realidade do HC, UFG, BCE. Nossa média de transfusão anual é em torno de 9.700 transfusões, 10.000 transfusões ano. E em torno, por mês, é em torno de 800, 900 transfusões por mês. A maioria dos nossos pacientes que a gente faz transfusão é pacientes internados, dentre elas UTIs, clínica médica e cirúrgica. A gente tem feito muita transfusão. E 80% dos nossos pacientes são politransfundidos. Então, por quê? O hospital nosso é um hospital de considerável complexidade. Quem vem para cá são os pacientes normalmente que já passaram por vários hospitais e eles vêm tomar. Você acha que vem tomar só uma bolsa? Não. Você pode ter certeza, você pode preparar 20 para cada paciente. Porque a média de transfusão por paciente aqui é de 10 a 20 transfusões. Mas tem pacientes que já transfundiram 60 vezes aqui no hospital. Porque o nosso hospital é um hospital de complexidade considerável, são pacientes que carecem desse tipo de serviço, carecem também de qualidade, a gente tem que fornecer qualidade nos nossos trabalhos para eles, né? E são pacientes que também têm tratamento de comorbidades graves, principalmente os pacientes oncohematológicos e hematológicos, né? E desses ainda, na verdade, é 20% dos nossos pacientes ainda são falciformes. É uma quantidade boa, né? A gente já tem uma população muito boa de falciformes. Agora, quando eu falo em transfusão, na hemoterapia, a gente sempre briga por isso. Sempre tem que avaliar os benefícios e os riscos, porque transfusão é bom? Nunca foi, gente, nunca foi. Desculpa, saímos lá do vampirismo
mecânico, manual, ou vampirismo moderno, que somos nós. Mas definitivamente transfusão é um transplante, né? Então, não é bacana transfundir o paciente, realmente só tem que avaliar sempre os benefícios e os riscos. Os benefícios, conforme está escrito aqui na figura, restaurar a função do sangue, para oxigenar as células, vai compensar para o paciente, porque ele vai sair daquela situação. Os riscos, realmente, eles não cabem aqui. Tem que realmente fazer uma avaliação considerável para o uso racional do segundo componente. Conforme eu falei, é como se fosse um transplante. Uma bolsa que você transfunde um paciente, às vezes transfunde uma paciente jovem, em idade fértil. Uma única bolsa, ela pode se tornar infértil para o resto da vida e sofrer com insucesso na gravidez, em virtude do desenvolvimento de anticorpos provenientes de uma transfusão. E esses anticorpos influenciam aonde? Na lidação, no processo de desenvolvimento do feto. Aí não dá certo. Então, transfusão realmente tem que ser muito bem avaliado com o uso racional. Bom, tratando-se da transfusão, onde que começa a transfusão? Com a solicitação. Obviamente com os exames laboratoriais e, posteriormente, a solicitação transfusional completa. A solicitação transfusional tem que ser completa, no caso nosso aqui é de sistema. Por que tem que ser completa? Por que se exige tanto essa questão? Porque, além de ser lei, está na portaria número 5, eles falam exatamente isso, tem que estar completo com todas as informações. Há uma exigência também científica, porque a médica, o terapeuta e a equipe precisa avaliar o pedido. Ninguém mais adequado para avaliar o processo transfusional do que o meu terapeuta. O médico, o terapeuta tem essa habilidade, ele avalia e vê como está a situação do paciente. Então, com peso eu consigo avaliar, com a idade eu consigo avaliar, e a gente consegue, e aí duas, três cabeças pensando para tentar achar qual é o melhor para o paciente. Então, além de ser lei, tem essa questão científica e da segurança do paciente. É extremamente importante. Bom, com a solicitação transfusional, nós seguimos alguns passo a passos. Então, nós vamos lá preparar, colher a amostra desse paciente que está na UTI, que está na clínica médica, que está no pronto-socorro, e aí nós encaminhamos essas amostras para cá e realizamos testes o quê? Laboratoriais. Fazemos uma pancada de testes pré-transfusionais. Então, eu tenho que fazer tipagem sanguínea, eu tenho que fazer prova cruzada, eu tenho que fazer tudo. Só não faço teste de paternidade, o resto eu faço tudo, né? E depois de cruzar a bolsa, fazer prova cruzada, fazer todos os testes, demora em torno de 1h30. Aí sim, eu vou, se der tudo certo, se passar pela primeira triagem, aí eu libero a bolsa, identificada com o cartão do paciente, por instalação. Vou lá, o profissional técnico do laboratório, técnico de enfermagem, enfermeiro, biomédico, instala a bolsa, avalia a prescrição médica e inicia o processo transfusional. Então, essa fotinha... Então, assim, a questão da coleta de amostra, ela é muito importante para toda a cadeia de ambiente laboratorial, seja laboratório nas clínicas, seja banco de sangue. Mas para o banco de sangue é pior ainda, tem que ter um cuidado maior. Então, eu tenho que olhar a etiqueta, eu tenho que olhar o prontuário do paciente, tenho que olhar a identificação correta do paciente no leito, eu tenho que avaliar se ele está com a pulseira, eu tenho que avaliar uma série de informações. Por quê? Se eu colher a amostra errada, tipo A errado, mandar a bolsa errada, vai dar problema, não vai? Vai dar problema, o paciente vai morrer. E o problema vai ser de quem colheu a amostra errada, e consequentemente da equipe, né? Todos vão junto. Então, a coleta de amostras tem que ser extremamente rígido. A gente é muito rígido nesse processo, que é um processo pré-analítico. Né? Então, os profissionais têm que ser treinados, tem que ter normas e condutas ali em relação à identificação do paciente, porque se isso acontecer um erro, só basta alguém errar, já erra a cadeia inteira. E a consequência infelizmente, o paciente evoluir para óbito, uma transfusão incorreta. Então, sempre nome completo, número de identificação, prontuário do paciente, identificação do coletador, tem que ter o nome de quem colheu, sempre tem que ter. A data da coleta, porque essas amostras têm validade na nossa rotina de hemoterapia 72 horas, depois joga fora. A gente não guarda a amostra forever, não, é só 3 dias e olha lá. Se tiver transfundido antes, é outra amostra.
Isso tudo preocupando com a segurança do paciente. Isso é o mínimo, gente. Em qualquer tipo de serviço de laboratório, de banco de sangue, a correta identificação, a identificação do paciente adequadamente é o mínimo, porque o processo iniciou ali, e se errar ali, vai errar na ponta também, isso aí vai gerar um prejuízo para o paciente, vai gerar para o atendimento, vai gerar um prejuízo no processo de tratamento do paciente, no manuseio ali no leito. Bom, testes pré-transfusionais. Que testes são esses? Eu falei para vocês alguns, né? E aí, assim, conforme eu falei, são testes laboratoriais que nós utilizamos aqui. Então, a gente faz tipagem ABO e RH. Então, eu sou O positivo, é importante. Pesquisa se a pessoa tem um anticorpo irregular, um anticorpo que surgiu inadequadamente por N motivos, às vezes por uso de drogas. E entende-se drogas não somente aquelas ilícitas, mas drogas lícitas também, né? Alguns remédios podem favorecer o desenvolvimento de anticorpos. Realiza a prova de compatibilidade e retipa aquela bolsa que saiu lá do fracionamento do banco de sangue, saiu lá da distribuição da coleta. Eu faço tudo de novo aqui, eu repito a tipagem, porque é um processo de segurança do paciente. Isso aí está na lei, é uma obrigatoriedade de todos os serviços de hemoterapia. Beleza? Então, bora lá. Então, para esclarecer um pouquinho, para vocês imaginarem, então esse é um cartão, hoje nós utilizamos essa técnica. Antes era em tubo. Então, em cartão, a gente consegue definir qual tipagem sanguínea que é o indivíduo. A gente faz o processo realmente in vitro, para conseguir determinar. E é exatamente dessa forma. Bom, e finalmente ainda chegamos no ato transfusional. Conforme eu falei para vocês, a gente sempre avalia a prescrição, avalia a identificação correta do paciente, a pulseira, o prontuário, o leito, conversa com a equipe da enfermagem e entrega essa fichinha aqui de sinais vitais, que é essa primeira ficha aqui à esquerda, né? Então, essa ficha de sinais vitais. Mas para que fazer isso, né? Para quê? Porque realmente é mais um papel. E da hemoterapia tem muito papel. Para quê? Porque a gente precisa avaliar se ele vier a sofrer uma reação transfusional, o que não é raro. A gente tem em torno de 2 a 3% das nossas transfusões tem reação transfusional. A gente consegue identificar se a causa foi realmente a bolsa ou se foi em virtude da doença do paciente. E mais do que isso, com aqueles sinais vitais, a gente consegue também identificar que tipo de reação transfusional ele teve. Claro que nesses casos a gente vai recolher a bolsa, repetir os testes, porque pode ser um erro técnico, pode ser um erro de bancada, pode ser um erro de coleta, né? E ainda vamos fazer cultura para ver se essa bolsa está contaminada. Se ela estiver contaminada, aí a gente abre uma não conformidade e começa a fazer uma investigação, uma retrovigilância. Aí eu vou lá na coleta, abro uma conformidade, vocês não estão fazendo a asepsia do braço do doador corretamente, porque essa bactéria está presente na parede da superfície da pele e ela foi identificada dentro da bolsa na hora de transfundir o paciente. E enfim, então assim, é um processo de trabalho mesmo. E na hemoterapia tem essa questão da hemovigilância, temos a questão da retrovigilância e da notificação de doenças e agravos. Então, esse cuidado de sinais vitais, juntamente com a recolher a bolsa e fazer os testes, fazer cultura, nos ajuda a melhorar o processo de trabalho, que tem que ser realmente rígido e tem que ser realmente execuível conforme a legislação, até mesmo para a gente conseguir atender os nossos pacientes com qualidade. Beleza? Então, essa é a fichinha, penso que vocês já conheçam ela. Toda transfusão a gente carrega essa fichinha de monitorização. E do lado direito, se tiver uma reação transfusional, nós temos também uma ficha, né? Na maioria das vezes faz a evolução na prescrição, beleza, não tem problema. Mas também temos uma ficha aqui à direita de notificação. Com essa ficha, juntamente com a prescrição, juntamente com todos os dados, nós fazemos esse levantamento e a biomédica Viviane, que é ela que faz essa questão de fechar qual possível doença, qual possível reação. Uma reação hemolítica, uma reação alérgica, é uma sobrecarga volêmica, porque transfundiu muito sangue, muito plasma, muito plaqueta. Houve uma contaminação bacteriana, igual citei um exemplo para vocês, né? Que a gente poderia identificar uma bactéria de pele dentro de uma bolsa, e aí eu preciso rever todo o meu processo de trabalho. Então, todo esse cuidado eles têm que ser documentado para a gente poder chegar no problema e resolver. A intenção realmente é melhorar a eficácia do processo de trabalho. Basicamente é isso. Beleza? Bom, qual o tempo ideal para a transfusão? Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Então, assim, se eu tenho um concentrado de hemácias, né?
é 4 horas no máximo, tá? Não pode passar de 4 horas. Não pode. Por que não pode passar? Nós temos ali hemácias, né? A parte vermelha, a parte sólida. Ele é um material excelente para as bactérias crescerem, sabe? Elas ficam nadando de braçada nos concentrados de hemácias. Então, eu não posso deixar essa bolsa realmente mais de 4 horas ligada no paciente, porque aumenta a chance de crescimento de micro-organismo. O micro-organismo para crescer e infectar o nosso paciente. Concentrado de plaquetas, ela tem que ser infusão rápida, é menor que 1 hora. Plasma fresco congelado, mesma coisa, o crio, infusão rápida, hemoderivados, infusão rápida. Especialmente o crio precipitado tem que ser infusão rápida, por quê? Porque a glutina está cheio de proteínas lá. Né? É aquela gosma, é proteína, albumina. E aí, e ela foi descongelada, está a menos 30. Você mantém na temperatura ambiente. Se demorar muito infundir no paciente, ele vai entupir a via do paciente. Vai entupir a via lá, o acesso polifixo. Né? Então, a infusão realmente tem que ser rápida desse tipo de hemocomponente. Isso fala para o crio, plasma e concentrado de plaquetas, que eles têm essa questão da coagulação e tem muita proteína. Ele não tem a parte vermelhinha ali, tem as proteínas. Essas proteínas podem se agregar umas nas outras, sobrepor umas às outras e atrapalhar o processo de infusão. Você contar com o tempo de útil dela, de viabilidade bioquímica dela, fisiológica dela, reduz com o tempo. Quanto mais rápido eu infundir, melhor. Uma coisa é transfundir uma plaqueta jovem, hoje, rápido no paciente. Outra coisa é transfundir uma plaqueta velha, né? Uma plaqueta velha e demorado no outro paciente. A qualidade e o efeito do paciente é um. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter, porque a repercussão está ali nos exames. Aí faz o exame hemograma, a plaqueta não sobe. O exame nada sobe, nada melhora. Então, o processo de qualidade está ali em cada momento, em cada etapa do nosso trabalho. Tá bom? Estou falando muito rápido. Dúvidas? Acho que não tem ninguém. Opa. Bom, vou falar um pouquinho sobre indicações transfusionais. Falar um pouquinho sobre as indicações transfusionais, gente. Se tiver dúvida, pode me interromper. Vou falar um pouquinho sobre concentrado de hemácia, plasma fresco, crio precipitado, concentrado de plaquetas, randômicas, puraferes. E ainda vou falar um pouquinho sobre a transfusão de granulócitos. A gente não faz aqui ainda, mas logo, logo deve fazer. Então, vamos lá. Então, voltando. Concentrado de hemácias, ele é obtido do bolsa de sangue total. Então, lembra lá da coleta do sangue total? Então, lá eu consigo, depois do processo, eu consigo fracionar essa bolsa e transformar ela numa bolsa só de hemácia, praticamente. De concentrado de hemácias. Né? E com a remoção da maior parte da porção líquida dele, do plasma. E esse concentrado de hemácia é extremamente útil em tratamento de pacientes com anemia, em pacientes com hemorragia aguda. Então, utiliza muito, né, no serviço de hemoterapia. Né? Então, conforme está aqui, tratar ou prevenir o quê? O processo de inadequado de oxigenação dos tecidos. Anemia, basicamente. Existem alguns parâmetros, mas aí isso vai ficar para a próxima palestra que nós tivermos oportunidade para poder explicar para vocês com uma maior riqueza de detalhes. Então, nós temos aí o concentrado de hemácias. Aqui tem um leito de UTI. Aí temos alguns cuidados nesse processo de transfusão. Sempre transfundir um CH por vez, porque se tiver uma reação transfusional, eu não vou saber quem é que está causando problema de quem. Se eu tiver 2 bolsas lá, eu não vou saber qual bolsa que é que deu reação transfusional. Então, eu preciso realmente ter esse cuidado. Uma por vez, no mínimo, a bolsa tem que correr dela uma bolsa, no mínimo 60 minutos. 60 minutos a 4 horas. Não é aconselhável correr uma bolsa antes de 60 minutos. Você vai dar uma sobrecarga no paciente. Você está jogando uma bolsa extremamente viscosa de 300, 400 ml em cima do paciente. Isso, o coração, o sistema cardiovascular para ele, gera um efeito. Às vezes, nem tão bacana. Às vezes, é um paciente cardiopata, é um paciente com problemas pulmonares, aí complica um pouquinho. Né? Os cuidados sempre, principalmente concentrado de hemácia, evitar transfusões noturnas, porque você não consegue acompanhar todos os pacientes que estão fazendo transfusão. Você não sabe se o acesso está correndo bacana, você não sabe se a bolsa está parada, e você não consegue ficar próximo sempre ao paciente. Você não consegue verificar se o paciente está tendo reação transfusional, e o número de funcionários sempre é reduzido. Então, todos esses cuidados, o ideal é que se transfunda o máximo que você puder à noite, de dia. À noite, está morrendo, extrema urgência, né? Exatamente porque
nós não temos a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de acompanhar o nosso paciente é menor. Isso é fato. Eu mesmo já passei muito aperto de conseguir atender reações transfusionais noturnas. A gente não consegue identificar, a gente não consegue lidar com elas de uma maneira e da forma correta. E sempre avaliando os sinais vitais. Sempre. Né? Bom, concentrado de plaquetas ou concentrado de plaquetas por aférese. Essa é uma imagem de concentrado de plaquetas por aférese, que é aquela que eu falei que custa R$1.000. O kit para uma aférese, a gente tem em torno de 50 a 60 doações por aférese por mês. Né? Então, é como se você tivesse aqui com R$2.000 de custo, né? De kit, só de kit. Né? Mas no mercado, igual eu falei para vocês, em termos financeiros, em torno de R$4.500 cada uma. Cada uma. Tem pacientes que tomam 30, 40, 50, né, dessas plaquetas. É muita coisa, né, gente? No particular, a gente tem que vender uma casa para conseguir pagar uma transfusão só de plaqueta, não estou falando de hemácia. A validade delas, infelizmente, ainda é muito curta, é 5 dias. Há reagentes que conseguem expandir elas para 7 dias, só que ainda não está em uso em boa parte aí do Brasil. Mas essas são as plaquetas por aférese que é indicado para os nossos pacientes hematológicos e oncomatológicos. São os melhores. Por quê? É uma pessoa só doando uma plaqueta aférese. Então, os efeitos deletérios, os efeitos ali de reação transfusional vai ser muito menor. Não, então a gente sempre usa para plaquetopenias, por falência medular, então, como eu falei, pacientes com doenças oncohematológicas. Então, com uma queda significativa de plaquetas, menor que 10 mil, menor que 20 mil com fatores como hemorragia associados, né? Se for criança, menor que 30 mil. Ou ainda, na questão de falência medular, pessoas ainda com algumas doenças, como leucemia mieloide aguda, que tem que se manter plaquetas acima de 100 mil, porque a chance de ter um AVC é enorme. Então, sempre tendo esse cuidado. Distúrbios associados a alterações da função plaquetária, tem pessoas que têm 1 milhão de plaquetas, mas nenhuma funciona. Então, tem que se fazer transfusão de plaquetas, porque as deles não funcionam. Né? Ou plaquetopenias por diluição ou destruição periféricas, doenças. Vou pegar, por exemplo, o Covid, pegar a dengue. E pode acontecer a destruição periférica, né? Ou seja, nos nossos vasos, dessas plaquetas. Eu preciso repor elas. Então, como que eu reponho? Transfusão. Transfusão de plaquetas. Se puder ser de aférese, melhor. Né? E o plasma fresco? Ele fica normalmente a temperatura de menos 30 graus. Tá? Então, realmente, ele fica lá na Antártida, na nossa geladeira lá, e a gente vai descongelar em torno de 20 minutos para a gente poder transfundir. Então, ele já tem uma riqueza considerável de água, proteínas, carboidratos, lipídios, fatores de coagulação. Isso tudo para quê? É muito utilizado em pacientes com distúrbios da coagulação. É utilizado também em pacientes queimados. Né? Há uma considerável transfusão. A gente não transfunde, na verdade, tanto plasma aqui, quanto no hospital, por exemplo, o hospital de queimados, que vão utilizar muito mais. Por que queimados utiliza? Porque, na verdade, eles têm uma destruição considerável, né? Quando acontece o processo de queimadura, eles queimam nesse processo, né? Eles perdem água, eles perdem proteínas, aí você consegue repor com o plasma. Então, com o plasma você consegue dar uma reposição volêmica ali desses nutrientes que ele perdeu com a elevação da temperatura. Aqui a gente utiliza mais em pacientes com distúrbios da coagulação. Bom, o crioprecipitado, ela já é como se fosse um plasma concentrado. Ela já possui uma concentração significativa de proteínas plasmáticas, né? E é utilizada principalmente em pessoas com doenças, com distúrbios de coagulação, especialmente hemofilia A, hemofilia B, né? Deficiência de fator von Willebrand e fibrinogênio. Eu estou falando em grego para vocês, mas é o seguinte, isso aqui tudo são proteínas que ajudam a coagular um machucado que você teve, naquele momento que você está descascando alguma coisa, você, né, lesiona ali o seu tecido. Esses fatores de coagulação são extremamente importantes nesse processo de identificação, de ligação e integridade do tecido. Só desligar o telefone aqui. Bom, indicação. Indicação para crioprecipitado. Reposição de fibrinogênio em pacientes com hemorragia. Quando eu falo de fibrinogênio, eu lembro muito dos pacientes com Covid, que tem uma fibrinólise muito elevada.
e a gente faz o exame de dedímero para conseguir avaliar como é que está essa questão da coagulação dele. Então, a gente utiliza CRIO em alguns casos de pacientes com hemorragia, sim, para repor fibrinogênio em paciente com CIVD. Por quê? Ele está sangrando porque não está dando conta de coagular. Né? Utilizamos também reposição, utilizamos o CRIO para reposição do fator 13 em pacientes com hemorragias diversas. Então, o CRIO pode ser utilizado com pacientes com distúrbio de coagulação? Sim. Assim como o plasma pode ser utilizado com pacientes com distúrbio de coagulação. Cada caso, existe uma especificidade para cada tipo de transfusão. Mas hoje ainda existem os hemoderivados, que a gente se o paciente tiver o diagnóstico da doença, fica mais fácil conseguir tratar. Eu consigo pegar o hemoderivado, fator 8, em vidro, uma cápsula, e consigo administrar no paciente. É muito melhor que a transfusão de plasma e CRIO. Dúvidas? Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Eu até fiz umas anotações aqui. Só um minuto, deixa eu mexer no áudio aqui, porque senão eu não vou conseguir. Essa é a agência transfusional. A doutora Alinda. Jefferson, dá para ouvir aqui, cara? Bom? Fiz umas anotações. Algumas perguntas que já até fiz. De repente, as perguntas podem parecer meio perdidas, mas é porque às vezes eu fico na dúvida. Primeira coisa, quando você falou em relação à questão de transfalcêmico, o paciente que tem transfalcêmico, ele pode fazer doação de sangue ou não? Então, muito boa pergunta. Então, pode sim doar sangue. Ele pode doar sangue sim. O paciente que tem